você me pegou, Deus. Eu me lembro que meu avô morreu, finado Lourenço morreu. Teve várias pessoas antes de eu ir embora daqui. Você sabe que um dia desse eu mesmo estava procurando na minha memória onde é esse cemitério daqui. Eu não sei se continuava sendo esse, eu não me lembro. Aquele antigo, né? Cemitério antigo. O primeiro. Primeiro lá, né? É. Eu acho que é aquele mesmo, o primeiro. Acho que não tinha... Desde aquele tempo, desde o início da Majorlândia, o cemitério... Porque naquele tempo, sabe? Hoje morre mais gente que naquele tempo, você sabia? Até os idosos, quando morria já tinham quase 100 anos. Viu? E hoje os novos morrem mais do que os velhos, você sabia disso? É, os novos estão indo mais ligeiro do que nós, que somos, eu que tenho essa idade, está indo muito mais. É como eles me fizeram uma pesquisa que os novos estão indo e os velhos mais estão ficando. Porque os novos procuram mais a morte. E a gente que é velho não procura, a gente quer viver. É verdade. Não é? Então, acho que não foi em outro lugar, não. Foi aí mesmo. Que eu não me lembro, não. Que pode até perguntar a alguém se era, né? Que eu posso não estar com a minha memória de me lembrar onde. Eu sei que Madrinha morreu. Madrinha, quando morreu, Madrinha, minha avó, que é chamada Madrinha, eu não estava aqui quando ela morreu. Eu estava quando meu avô morreu, que era o marido dela, da minha avó. Quando tia Mercê morreu, eu não estava aqui. Quando Madrinha Neném morreu, eu não estava aqui. Então, naquele tempo, não teve muitas essas pessoas para me dizer que eu conhecia todo mundo daqui. E na minha época não morreu tanta gente, não. Que meu padrinho Crispim, minha madrinha, eu vinha e continuava quando eu comecei a ter família, eu vinha, mas meu padrinho ainda era vivo. Só que depois que acho que eu deixei mais de viajar foi que eu soube que eles tinham morrido, soube daquele negócio que eles tinham feito. A finada Celina, peraí, a finada Celina, eu acho que a finada Celina se enterrou foi ali mesmo, no primeiro. Então só houve aquele... Acho que não tem novidade de outro lugar, não. Me lembro que ia para outro lugar, não, viu? Não lembro, não. É mais certo as pessoas vindo dos outros lugares para cá, mas de Majorlândia mesmo não ia para outro lugar, não. Por aqui. E a escola? A escola era ali na Sinhazinha Meia, né? Que até hoje ainda tem o salão. Bem, o salão eu não sei. Que agora eu não sei o que eles colocam lá, o que é lá agora. Mas que era naquele mesmo lugar ali. Do lado da igreja, do lado de baixo, né? Que era a Sinhazinha Meia, que era a nossa. Aí era bom naquele tempo, né? Que era bom e não era, porque a gente apanhava muito de inflamatória na mão, né? Quem não desse a lição. Eu vou dizer, eu deixei de estudar aqui muito tempo, que eu comecei. De vez em quando eu fugia daqui para ir trabalhar um pouco, apesar de eu ser aqui cuidar mais dos meus irmãos, mas eu tinha uma memória muito ruim para me aprender, sabe? A ler. E não era só eu não, muitos, mas eu vou dizer, não era porque eu brincava na escola não, é porque não sei por que não cabia nada na minha cabeça. Eu fui aprender a ler depois que eu fiquei adulto, que eu começava a ver nas paredes aquele nome. Eu passava às vezes no ônibus, e eu no carro, ou mesmo andando quando eu não soletrava aquele nome para dizer, eu não sossegava. Sempre fui assim. Aí todo jornal, revista, pedaço de papel que eu via, eu assoletrava. Então foi assim que eu aprendi. Revista em quadrinho, aquela Capricho, que tinha muito naquele tempo,
Aí a gente pegava aquela revista em quadrinho, que era aquelas histórias, começava daqui, um pedacinho, depois outro pedacinho aqui, outro pedacinho, eram uns quadrinhos pequenininhos assim. E ali eu gostava muito, e assim por aí foi que eu aprendi, porque eu nunca tive inveja de ninguém, mas quando eu vi uma menina menor do que eu, saber ler, eu não dizia nada não, eu ficava pensando assim, essa menina é desse tamanho, sabe ler, eu não sei. Eu tinha que fazer por onde, né? Só tem uma coisa, que eu sei ler e não sei escrever. A professora botou muito para me fazer cópia, né? Que naquele tempo eles davam um caderno para ver se fazia cópia do que estava ali. Ou então ela ia dizendo, ditando, né? Ditando para a gente escrever. Ah, Maria, eu fazia os garranchos que eu podia, né? Tirava nota baixa. E a senhora lembra de alguma professora, o nome de alguma? Eu me lembro só da professora Dona Geralda. Essa daí era fiel aqui, era que ensinava aqui. Não me lembro de outra não. Pelo menos a nossa foi essa. Do tempo dos meus irmãos, né? Quem estudava mais a senhora? Já a senhora lembra aí? Quem estudava, naquele tempo, os meus irmãos, Otávio, Achim, eu, Dedé, Marinete, estudava ali, Luizinho não, era nós que éramos os primeiros. Esses filhos, os filhos de Maria Neném, os filhos do finado Luiz Eduardo, esse povo, esses meninos aí, tudo que era do nosso tempo, eram os que estudavam. E depois estudava mais, que é uns que saíam, nem. É tanto meus irmãos, só quem sabe ler lá de casa só é. Neném sabia ler, Marta sabe, Rizomar, Marinete não sabia, Baixinho não sabia, Otávio sabia. Dedé não sabe, Zanira não sabe, Iracema sabe. Luzaniro não sabe. E quem se interessou eu, através de mim mesmo, porque através da professora me ensinou, eu fazia muito era apanhar na mão do povo. Que eu ficava ali em pé e ela, que letra é essa? Lourdes. E eu me lembro que eu ficava com o pé desse jeito, o menino era muito de mim, porque eu ficava assim, ó. Aí ele disse, que no colégio todo mundo gosta de fazer, né? Tem a tirar sarro, né? E aí, tinha merenda? Não, tinha um recreio, Tinha recreio. mas merenda não. A gente chegava em casa morto de fome, do colégio. Tinha um recreio que a gente brincava muito, e jogava bola e tudo que tinha assim aí. Pois também era pouco tempo, sabe? Depois a gente voltava de novo e tinha não. Me lembro que tinha não tinha mesmo não. Porque os tempos naquele tempo era muito ruim, sabe? Muito assim, a pessoa o governo nunca se interessava muito. A gente às vezes levava alguma coisa escondida para comer na hora do recreio, né? E quando saía, ia para aquela bodega de Moacir, onde tinha bodega, a gente ia comprar as coisas lá no final do Piel, antes de chegar em casa, que ia com fome, né? Fale da primeira bodega que a senhora lembra. A primeira bodega que eu me lembro muito, que saiu, todo mundo se lembra, era do final do Piel. E depois meu padrinho Crispim, era a bodega, o Zé Preto, né? Depois, Preto, Moacir, Zé Panelada. Mas mesmo, primeiro mesmo, era meu padrinho João Crispim e o Finado Piel. Esses eram as bodegas melhor que tinha. Que tudo que você procurava tinha. Principalmente o Finado Piel. E tinha muita coisa, tudo que você procurava lá na bodega dele, ele tinha. Podia ser pequena coisa, mas ele tinha. Era muita coisa, prateleira, com tanta coisa. Chegava lá perguntando, tem isso? Tem. Tinha o cheirinho assim, a senhora lembra? Quando a gente chega num canto assim, tipo lá no mercado, né, tem um cheiro assim, cara. O cheiro que a gente sentia lá no final do Piel era mais de rapadura. Era de rapadura, isso mesmo. Comprava muito.
Todo mundo gostava muito de rapadura e não faltava. Então aquela rumo de rapadura que tinha, sabe? Então quando a gente ia entrando já sentia o cheiro da rapadura. E o fumo de rolo? E o fumo de rolo tinha. Muito, muito mesmo. Como era vendido, diga aí? Ele vendia por. Pedaço, Era pedacinho. 2 tons. Um tostão, 2 tons, 3 tons, 500 réis. Aí já era maiorzinho, aquele rolinho. Tava aquele rolão assim, ia cortando, ia cortando. E muita gente fumava cachimbo, fumava charuto, fazia charuto. E tinha charuto também para vender. E era naquele tempo. Muito charuto, tá bom. Esses homens ricos aí que chegavam aqui em Majorlândia, cada um com charuto na boca, sabe? E eles vendiam charuto. Também, vendiam muito. Como foi que surgiu a Major Plan? Esse nome, a senhora, quando a senhora está aqui, era esse nome? Porque eu conheço até hoje como Major Plan. É aquele pessoal ali, depois da igreja, aquelas casas de veraneio ali. Não. Como Meu era tempo isso tinha aí? não. Tinha Major Plan não. Nunca tinha ouvido Não falar existia, disso, não. hein? De jeito nenhum, não existia não. Era Majorlândia, não tinha esse negócio de Major Plan não. Não, foi que inventaram. Pois é, essa eu não sei de onde tiraram. E nem eu, que eu pra mim é novidade, até você me contar agora isso. Eu nunca tinha ouvido falar. A gente tinha, eu só contar assim, bem pouquinho, porque tinha esse nome, porque era. Ainda ninguém, até hoje ninguém me explicou, mas a gente, tipo quando eu era pequenininho, 10, 11, 12, saiu pelos motores. Sei. Aí tinha esse nome Botava do esse nome cara. nas paredes. Depois de que passava da igreja era Major Plan. Até hoje eu não sei porquê. Nem eu. Era Majorlândia mesmo. Majorlândia mesmo, né? Toda a vida. Então acho que foi da década de 80. Então ele botou isso por causa do nome dele, o fundador, né, que era quem estava aqui. Major Bruno, aí ele, Major Bruno, aí que eu vou botar o nome do lugar? Majorlândia, e foi muito bonito esse nome dele, onde ele tá. Junto com o nome dele, né? Majorlândia. Eu acho bonito. Que significa assim, terra dos bons ventos. É isso. Então, todo mundo que eu falo, eu moro em Majorlândia, eu tenho uma casa em Majorlândia, onde é isso que eu nunca ouvi falar? Pois. Sabe Aracati? É Aracati, mas não é Aracati. Município de Aracati. Aracati é uma cidade antiga. Majorlândia é município de Aracati. Então é uma praia. É uma praia. Aí eu já fui, eu já vi, mas eu tenho vontade de ir, então lá, porque é muito bonito. A minha praia, eu digo logo, a minha praia é muito bonita. A minha praia, né? Tia, deixa eu ver outra coisa. Sobre. Já tinha Teleceará? Teleceará tinha. Diga aí. Só que eu não sei te dizer nada sobre isso, mas Não, só né? que tinha. Tipo assim, mas a senhora, alguém ligou pra senhora ir lá atender, pra dar o recado, alguma coisa assim? Não, inclusive eu trabalhei na casa de gente rica, mas até em Aracati eu cheguei a trabalhar pouco, mas trabalhei, mas não cheguei Não a isso. chegou, Não cheguei não. Eu disse, eu tô mentindo, não cheguei não. Deixa eu ver. A igreja, como foi assim? Porque igreja... vovó, deixa eu só dizer ao meu. Vovó disse que construiu também a igreja. Vovó, como era isso aí? Ajudou. Ajudou. A igreja, ela sempre foi aquela igrejinha pequenininha, né? Muitos anos ela ficou. Eu me lembro que quando eu fui embora, ela eles tinham modificado um pouco ela, sabe? Aqueles anjos que tem na igreja, quando eu fui, foi quando o pessoal fizeram aqueles anjos. É tanto que quando eu ouvi falar que a igreja daquela paróquia, já tinha virado paróquia, né? Que ela agora é paróquia. Aí eu, meu Deus, será que desmancharam aquele altar com aqueles anjos que era tão bonito? Aí não, os anjos continuam ali no altar, muito bonito. Então ela era assim, quase como a igreja da Canoa Quebrada. Assim, naquele jeitinho, sabe? Sim. Pouquinha, mas era muito animada.
Muito. Sempre aqui foi muito animado. Festa de Santo Antônio, festa de São João, de São Pedro, principalmente de Santo Antônio, que é o padroeiro daqui, né? Conte aí um pouquinho pro meu. Muitas festas, e a gente era menina sassaricada. A gente, às vezes, eu me lembro que a gente ia mais era para passear, para ficar exibido, aquela roupa, arrodear aquela igreja, contar com aqueles meninos. Era que nós era desse jeito mesmo. Mas a gente, na hora de prestar atenção à coisa certa, que era a igreja, que era a missa ou a novena, a gente parava e ia assistir primeiro. Quando tinha leilão, que a gente achava bom, porque a gente era animado quase a noite inteira, né? Então a gente que tem aquela fase de adolescente, né? Tem esse negócio de querer estar passeando, de querer estar naquela animação. Mas era assim, mas a gente obedecia às ordens de que a gente foi para a igreja, foi para rezar, né? Tinha a hora de rezar e depois. E era bom porque naquele tempo a gente era adolescente e aí já começava a ajudar os que eram mais da igreja e participava também, né? Porque a gente sempre participou dessa igreja. Né? A minha mãe, eu me lembro que a minha mãe, a gente era bem pequenininho, nós ia para Canoa Quebrada, para missa em Canoa Quebrada. Aí era aquela requinha, parecia uma procissão, cada um segurando na mão do outro, lá que ia a mamãe descendo aquele morro de pé para Canoa Quebrada, para ir para a missa. E a procissão quando tinha na Canoa Quebrada, a gente ia. Ela levava tudinho, os pequenos tudinho, a igreja lá para Canoa Quebrada. Que hora saiu daqui, tia? A gente saía daqui, era mais ou menos às 5 horas. Da manhã? Da tarde. Geralmente era de tarde. Chegava lá no escuro. Chegava lá com o escuro mesmo. A procissão, tinha vezes que começava às 6 horas da tarde. Subia morro, descia morro, sabe? Porque não tinha... Era Canoa Quebrada hoje. Quem nunca viu o princípio de Canoa Quebrada não se lembra porque Canoa Quebrada era cheio de morro altos e baixos. A minha tia Maria Júlia, que era irmã de mamãe, morava lá. A gente subia morro, quando chegava na casa, tia Maria Júlia, a gente chegava, era cansada para chegar lá. Ela morava, a casa dela ficava assim, como dentro de um buraco. Aí aquelas casas longe umas das outras, só era morro. Depois o pessoal começaram a crescer, né? Tinha meus primos que já morreu, quase tudo meus primos. Era Tati, eu nem me lembro mais daquelas primeiras meninas, ainda tem parece que 2 vivas, parece que Eunice e meia outra, mas Tati que era mais velha, a irmã dele que era, como era o nome dela, meu Deus, até esqueci. Essa tudo já morreram, os pais tudo já morreram. E vovô e vovó casaram aí? Ou não? Isso eu não me lembro não. Eu sei do segundo casamento dele, das bodas de ouro. Pronto, Agora, não tem uma foto, né? Tem em frente a essa igreja? Tem, mas aquela foto foi quando ele casou nas bodas de ouro. Aí foi. Foi o casamento de Luzanira de Eliette no mesmo dia. Aí foi, tia. Foi. Ah. Foi muito bonito, viu? Papai casou de novo, foi como que ele se casasse a primeira vez. Certo. Aquela foto foi desse casamento segundo, das bodas de ouro de 50 anos. Foi que eu vim de lá, mas acho que foi a primeira vez que eu vim depois que eu estava lá, se eu não me engano, acho que foi o casamento de Eliette e as bodas de ouro que eles iam se casar, e foi muito bonito. Viu? Foi até quantos anos, tia? O casamento de vovô? Vovô e vovó antes de morrer assim, completou mais de 60? Mais de 60. Mais de 60. Foi. Foi mais de 60, porque ó, teve um casamento de 50 anos. Boda de diamante, né? Foi. Diamante, né? Boda de diamante mesmo. Foi bom, ainda durou, foi muito. Foi muito, né? Foi, muito mais de 10 anos. Foi. A Avenida Santo Antônio, ela não foi feita, não foi muito tempo não, ela foi feita, assim, deixa eu ver os anos. Acho que quando eu vim aqui, não sei se foi em 70, 80, 70. Eu sei que foi acho que entre 70 e 80 mesmo, eu acho que foi.
Que eu me lembro que sempre eu vinha e depois quando eu vim outra vez, que eu achei até assim, quando o carro veio, eu disse, meu Deus, então tá muito diferente, mas Orlando tá muito bonito então. Aí quando subiu, quando a gente vem naquela baixa, né, que sobe, que eu vi o mar, eu disse, mas tá muito linda essa pista, menina, fizeram, ficou muito bonita. Foi mais ou menos nessa época. Só areia, depois começaram a botar a pissarra, né? Aí depois da pissarra foi que eles fizeram essa principal, porque tinha que fazer mesmo, né? Aí começou, já tinha, quando fizeram isso, já tinha esse povo, já quase todos já moravam aqui, esse pessoal rico. Ali assim. Já moravam sim. Aquele pessoal da afinada Julieta, Dona Julieta, que era a pessoa mais velha dos ricos, era ela. A missa antigamente, não tinha, deixa eu te contar, eu que esqueci dessa parte, tá vendo como cavou? Não tinha igreja não, deixa eu te contar, não tinha. A missa era celebrada na garagem da afinada Julieta. Me lembro como que fosse hoje, a gente ia no domingo, ela tinha a garagem do carro, então vinha o padre, ela morava aqui, né? Mas quando era para celebrar a missa vinha o padre e era nessa garagem. Aí depois foi que foram fazer a igrejinha. Aí todo mundo ajudou a fazer a igrejinha, sabe? Mas era lá, na garagem da afinada Julieta. Ela era uma pessoa muito da igreja, muito católica, muito boa. Viu? Ela era da afinada Julieta. Relíquia que a senhora contou agora. Pois é, por isso que eu estava assim, usando da igreja, mas devia ter alguma coisa que eu me lembrei que era lá atrás, ali mesmo, essa casa aí, era na segunda, essa casa aí era até o finado, né, Zé Corrêa, como é? Zé Corrêa, ele tinha uma filha que era freira e ela era minha madrinha. Essa primeira casa que tem em frente à igreja, sabe? Sim. Depois dessa casa, era a casa da finada, ou se era a segunda casa ou era a terceira, não, era a segunda. Que a casa da finada, essa garagem, ficava quase em frente àquela casa que tem daquele lado. Não tem uma casa grande daquele lado? Tem. Pois é, aquela casa ali, a garagem ficava quase em frente ali, aquela casa. É a segunda casa depois da casa do seu Zé Corrêa. Zé ou é João, não sei, não me lembro. Assim, tantos anos, mas não sei se é. Sei que o nome dele era isso. Então aí todo mundo ia. E antigamente a missa era em latim. Era em latim. Ninguém não entendia nada. A gente só ouvia, mas não entendia. Porque não era, como é que a gente chama? Não era português, era em latim. Mais próximo de Deus. E era bonito, viu? Muito bonito, feito em latim a missa. A missa, o texto, tudo era em latim. Olha a relíquia isso ainda. Eu jamais imaginaria isso aí. Pois é, isso mesmo. Aí depois foi que, não pode ficar sendo assim na garagem. Aí foi que começaram a se juntar e eles também, os ricos, tudo, né? E fizeram a igrejinha pequena. Depois foi que foram aumentando, né? Foi assim. Aí quando eu fui embora daqui, antes de eu ir embora já estava fizeram aquela pintura dos anjos. Mas ela era pequena ainda, né? Depois foi que fizeram aquele salão daquele lado, puxaram para cá, não foi? E agora... Era rebocado ou não? Era rebocado. Era rebocado, sim. Era de piúba. Piúba são esses pau do mangueiral, né? Esses troncos, né? Chama piúba. A jangada tudo era de piúba, não tinha jangada nenhuma dessas aí não, que tem agora hoje não. Tudo era piúba. Né? Dedé tinha jangada, papai também teve um tempo que tinha uma jangada, mas não foi muito pra frente não. Agora Dedé, muito tempo ele tinha jangada, Dedé meu irmão, que é Maurício. Essa era de piúba ainda? Tudo era de piúba. Naquele tempo, como eu estava falando ontem, que a gente ia passear e ficava muito tempo, no domingo, era piúba. Mas nesse tempo ele já iam para dormir ou não era? Ia, bom.
E para dormir, a jangada era tudo preparada, tinha aquela coisa que eles faziam de piúba também, a salgadeira que chama. A salgadeira que eles passavam 4, 5 dias no mar, né? Então eles faziam aquilo de piúba, tudo assim, os pauzinhos. Que era para eles salgar o peixe, por isso que chamava salgadeira. Pegava os peixes, escalava e salgava e botava ali naquele. Ali era o lugar de botar o peixe tudo escalado ali em cima. Quando chegava, era dessa altura de peixe, de pardo, de cioba, de deitão, desses peixes. Tudo do alto mar, né? Que eles passavam 4, 5 dias no mar quando vinha com tanto peixe que fazia gosto. Né? Eu acho que a jangada de piúba era muito boa. Essas pode ser muito boa, mas era menos perigosa. A de piúba ela virava, mas ela era fácil de desvirar. Sabe? Maneira, né? Era maneira. Essa luta é boa. Essa daí se virar. Tem que, a galera vai, tem que entrar um bocadinho para desvirar. Pois é. Né? E ela enche d'água, E né? ela girava. E aquela não, aquela desvirou como? Já era. Era. A senhora lembra de algum machante? O machante era Podar. Podar que era o machante, que ele morava no Caraço. No Caraço que ele morava? No Cajueiro, era no Cajueiro. E nesse tempo eu era moça, tinha o que, já uns 15 anos, 16 anos por aí. Ele era doido para se casar comigo, namorar comigo, eu nunca quis. E ele ficava muito lá em casa, né? Tinha vezes que ele almoçava, o papai gostava muito dele, mamãe também. Ele era um cara legal, respeitador, né? Mas tentou demais namorar comigo, eu nunca quis. Aí ele vinha, ele ia lá pra casa, tinha vezes que almoçava, tinha vezes que passava o dia lá por lá, até esperando a jangada chegar. Ele era muito amigo do meu pai. Ele era o único machante assim que eu conhecia mesmo que vinha, que era fiel os pescadores, era ele. Mas ele guardava alguma coisa que eu já levava. Em que? Não. Era calão também. Ah, eu não. Era no calão. Sozinho. Era. Tudo era no calão naquele tempo. Ninguém usava moto, não tinha moto, bicicleta era só algumas pessoas que tinham, mas era tudo assim, as mulheres com as trouxas na cabeça de roupa e os homens com os calão de peixe. De peixe, de coisa que matava porco, criação. Ah, bom, meu filho, aquilo ali naquele tempo não existia, não. De jeito nenhum. O transporte era o calão mesmo, nas costas. Tinha alguma. Já existia alguma barraca que vendia tipo um restaurante ou alguma barraca ali na praia de alguém? Tipo assim, hoje tem Gilberto, seu Tarcísio, já tinha esse. Não. Não existia. A única coisa que ficava mais perto da praia era a barraca. Tinha o pessoal que morava mais perto da praia, mas não era barraca. Era Dona Seu Lulu, tinha uma casa na praia. Mas quem morava mais nela era a Ditinha, filha dela, que era casado com Jonas, que era o marido de Ditinha. E quem botou uma barraca na praia foi o Zé Panelada. Botou uma barraca na praia. Depois eu não me lembro de outra pessoa, e foi o tempo que eu fui embora, não me lembro se alguém botou não, mas isso aí eu tenho lembrança desse aí. Não existisse. Ele fazia, ele tinha a casa dele ali na avenida, né? Mas ele fez essa barraca na praia, porque ele vendia panelada. Ele saiu de lá, ali da casa dele, para fazer essa barraca, porque ficava melhor quando o pessoal viesse para a praia, né? E muita gente comprava muito panelada, ele vendia muita panelada mesmo. Chamava ele Zé Panelada. Que era embrulhada no papel. Era no papel mácio. Papel mácio quer dizer, era um papel diferente, né? Ele era cinza. Cinza. Vamos dizer, que jeito, não tem nada que compare. E era tipo grosso, jornal, esse papel né? era grosso, vinha as folhas assim, sabe? E dobrava.
Ele era muito grosseiro, esse papel, sabe? É tanto que embrulhar uma coisa, ficava... Tinha gente que sabia coisar direito, mas tinha uns que não sabia, ficava aquele coisa mal embrulhado, mas o papel só era aquele mesmo. Eles compravam aquelas de monte, dobrado assim. Que você acredita em sereia? Hã? Sereia? Se o quê? Acredita em sereia? Naquele Tinha tempo tempo. diziam que aparecia muita sereia, né, no mar. Sim. Inclusive, esse meu primo que morreu no mar, o finado Carlos, ele sempre contava para nós que quando ele ia para o mar, tinha uma mulher que aparecia a ele, que eles iam para o mar, era 3 ou 4. Tinha uns que tinham sono e iam dormir logo. Certo. Ele sempre ficava pescando porque não podia dormir tudo por causa do navio que vinha. Tinha que ter um foguinho para poder ver que ali tinha gente. Certo. Aí quando vinha um navio muito grande, se não fizesse isso, o navio podia bater neles, aí morria todo mundo, né? Então para isso tinha que ter aquele foguinho, eles faziam fogo em cima da jangada e em cima do banco da bolina, aquele banco alto, que é para eles. E ali eles ficavam. Aí ele sempre contava que disse que um dia, de repente, apareceu assim, contava e a gente às vezes nem queria acreditar, né? Uma moça bonita convidando ele para morar mais ele. E aí ele dizia que não podia, e ele conversava assim como que fosse, só podia ser de verdade, né? Que ele inclusive chegou a falar com a gente que ela disse que um dia e daí ia levar ele para nunca mais ele voltar. Por isso que a gente acha, ele contava como é que ela era. Bonita do cabelão e tinha um rabo de peixe. Sim. Ele contava, né? E mesmo aqui no seco, ele disse que uma vez ela apareceu a ele. No seco, na praia. E o pessoal disse que ele foi pescar, que nesse tempo que ele morreu aqui, eu só fiquei sabendo, mas eu não estava aqui não. Que ele foi pescar com os meninos e ele ficou pescando. Os outros foram dormir e quando eles subiram, não encontraram mais ele. Procuraram o corpo dele, acho que até hoje, nunca ninguém achou. Então todo mundo, por o que ele contou, e muita gente ouviu ele contar essas histórias, acha que foi assim. Mas ninguém pode afirmar, né? Mas que essa história ele contava e disse que um dia, ela tinha dito que um dia, daí ia levar ele e nunca mais ele voltava. Aí desapareceu. Se fosse, sei lá, geralmente quando morre uma pessoa encarna, seja lá onde for, não é? É Ele verdade. nunca, né? E ele nunca encaiu. Nem boiou. Não. É. Aí foi que o pessoal vieram embora e toca procurar e procurar, não foi? Não sei se você lembra disso. Pois é, procuraram muito nessas praias lá debaixo, que geralmente né, vai descendo o corpo, mas ninguém achou. Ninguém. Muito tempo, né, tia? Muito tempo. Da caipora a gente devia falar muito, né? Que existia. Era. Mas dizer assim, se a gente nunca viu, a gente não viu não. A gente só Mas viu. como era que contava a senhora assim? Sua mãe contou, vovó É, contou, como foi e a isso? caipora disse que era uma mulher, né? Uma mulher toda arrepiada e fumava muito cachimbo. Mas não tem muita coisa dessa não, disso não, Não. de caipora não. Só me lembro desses pouquinho mesmo. Lá na casa de Major Bruno, tem tipo um pau e ficar pescando uma coisa ali, eu não sei. Você já viu aquilo ali? Não era cruz não. Pronto, não era cruz, não. Era uma como é que chama aquelas? Uma pedra fundamental. O que é isso? Mais ou menos. Ali tinha foto dele, Aí. feita de pedra. E eu não sei. sei nem por que tiraram. Não tem mais não. Não tem mais não, mas ali tinha a foto dele, feita de pedra, que chamava a pedra fundamental. Tipo como dizer dele, Era nasceu isso, como nessas disse isso coisas, mesmo. né?
Era mesmo, era isso mesmo. Foi ouvir disso daí mesmo. Aí um bocado de gente, nesse dia até eu tive vontade, só não foi porque, não sei nem porquê, umas mulheres dizendo, contando histórias sem fundamento. Elas nem existiam ainda quando elas estavam contando essa história. Olha aí. Aí eu só ouvi, eu digo assim, devia ir era lá de chamar ela de mentirosa, mas não vou não, que é muita gente. Quem sabia da história tá Pois é, aqui, aí, tia. como é que uma pessoa, você nasceu ontem? Eu nasci há não sei quantos anos, você quer saber mais da história minha, que eu vi tudo e você não viu? Pois assim foi essa mulher. Eu só não sei se ela era daqui. Eu não conhecia ela, se era daqui eu não conhecia. Contando com as pessoal que veio de Aracati, veio não sei da onde, querendo saber a história dele. E essa mulher estava contando, eu digo, olha, meu Deus do céu, quem é esse que está contando mentira? E a foto dele, essa foto dele estava lá, era como uma. Mas aí disseram até que roubaram, teve até essa história, não sei se foi verdade. Roubaram ela e depois apareceu de novo. Mas roubaram assim, ficou lá e tiraram à força essa foto desse negócio que era esse negócio. Tipo do fundador, né? Do fundador, foi. Roubaram. Arrancaram. Arrancaram. Eu vi também Foi essa igual conversa tirar. aí. Igual tiraram lá do terreno dele. Que era. Ficava todo mundo que passava via e até lia. É tanto que não dá nem pra gente dizer que data ele, que nome, que idade ele tinha. Porque era tudo escrito, mas Perdeu, né? perdeu. É. Foi quando ele chegou lá que ele fez tudo isso e escreveu. Quando ele chegou, né? O pessoal disse que Major Orlando tem quantos anos? 80, é? 84. Nem daquela última vez. Pois é. Major Orlando pode ter 84. Mas Major Orlando tem mais porque ela já existia, Pois só é. que ninguém habitava. É. Não é? E quem habitou primeiro foi ele, que chegou. Então só ele podia dizer quanto tempo ele estava ali, né? Isso aí eu não me meto porque eu não sei quanto tempo ele já estava, né? Porque ele fez aquela casa dele foi feita naquele tempo. E nunca ele mexeu nela para nada. Ela está se desmanchando, ele se remenda um pouquinho aqui, bota uma cerâmica para as paredes não arriar tudo, mas não foi mexida nunca aquela casa. É como uma relíquia, uma lenda, não é? Tombado. É chamam, isso. Né? Então, Tombado. aí eu não sei quanto tempo, né? Não, tipo, assim, tia, quando funda, É. quando marca a data, Marca né? a data, Mas isso. quando você tem mais de 100 anos. Isso mesmo, né? tem mais de 100 Com anos. certeza tem mais de 100 anos aí. Tem mais de 100 anos. Se ele for, ele não podia estar mais vivo, a não ser que fosse uma lenda, uma relíquia que tivesse que viver. Isso. Porque ele morreu já bem velho. Viu? Aí eu boto aí uns. Ele morreu bem velho já. Boto aí uns 110, Ele era né, não? pequenininho, ele era pequenininho. E quando ele morreu, ele ficou mais pequenininho que ele andava, né? Quando as pessoas falavam com ele assim, ele coisava assim com o pescocinho dele assim, olhava para trás. Ele era pequenininho, né? Major Bruno. Você ainda viu, conversou. Ainda ou não? vi ele, ainda me lembro do jeitinho dele. Falava com as pessoas, ele era muito. É tanto que a família dele era toda muito, Tony Vinícius, e o pessoal dele era um pessoal muito bom. Era muito bom. Aquele povo todo era muito bom. Posto de saúde, como era a questão de saúde? Não tinha posto não. E vocês... Só tomava remédio chá. então era caseiro, né? Ah, tia, a parteira. Parteira era Madinha, minha avó. É quem pegava todas essas crianças de Major Orlando. Depois de uns anos foi que Leonor, mas quem pegou essa maioria desses que agora já são pai, tudo, já tem neto, era só Madinha mesmo. Minha avó. Nossos irmãos todos, minha avó era quem pegava. Só teve o que minha mãe quase morreu, que não era assim, era um aborto, né? Que foi o último. Mas os outros, nós todos, foi ela. E de todo mundo de Major Orlando. Aí depois que Leonor, ela já estava velha, minha avó, né? Aí depois foi que Leonor aprendeu, e Leonor era quem Trazia o pessoal. era. Mas como era, tia, assim, tipo, alguém chegava lá correndo? Não era assim, ó. Era, eu acho que do mesmo jeito que ia acontecer com a minha mãe.
A minha mãe era uma pessoa que ela era assim. Ela, quando ficava grávida, ela era muito diferente das outras, minha mãe. Aí quando ela estava perto, quando ela estava sentindo dor para ganhar neném, ela não mostrava que estava, ela só fazia assim. Ela ia lá dentro do quarto, ela arrumava tudo, deixava tudo pronto. E chegava, nós estávamos às vezes até brincando, menino, vai lá na casa de mamãe, diga a ela que venha cá. E ninguém, era normal, assim. Para nós era normal ela chamar assim que ninguém sabia para quê. Aí ela ia para dentro do quarto e a gente ficava na nossa, que nós era tão inocentes que ninguém não tinha nessa ideia, né, de que. Aí Madinha chegava e entrava para dentro do quarto. Daqui mais um pouco lá vem Madinha com o neném. A gente sentia o cheiro que eles usavam alfazema para botar o bebê, ó. Vestia ele bem vestidinho e ficava. Botava alfazema, tinha um caquinho, botava os carvão dentro. Aí quando era na hora de que ela já tinha dado banho no neném, tinha vestido aquela roupinha, aí botava os carvão estavam ali se ardendo aceso. Aí pegava um punhadinho, botava aquele cheiro, ela botava, fumava o neném todinho. Era tão gostoso o neném, era tão cheiroso. Era desse jeito que era. E Luzanira, novinha, bebezinho, lembra? Lembro. Não. Todo mundo passou por a mão de Madinha, todo mundo, todos nós. E todo mundo de Majorlândia, os moradores, os primeiros moradores que tinham família, todo mundo só chamava ela. Rapaz, mas que mulher incrível. Dá pra pessoa ter 29 filhos. É. E era rápido, meu filho, era rápido. Você acredita que tinha vez que Madinha contava pra nós que quando ela chegava, o menino ela tinha uma bacia de alumínio desse tamanho, grande. Ela tinha um cepinho assim, né? Aí ela tinha a bacia, ela botava a bacia aqui na frente. Depois foi que eu fui perguntando assim, curiosa, fui entendendo e ela disse como era. Botava a bacia aqui, botava o banquinho, ali ela arrumava aquele caquinho, botava os carvão dentro, já acendia, para deixar aceso, porque ela não era dessas mulheres que ficava chorando. Era assim uma coisa tão rápida que a gente não sabia para que era que chamava a mamãe, chamava a Madinha. Quando dava fé, a mamãe já tinha. E tinha vezes que Madinha chegava e o menino ela já tinha tido o menino. Enquanto Madinha estava vindo, ela já tinha tido. Madinha chegava ligeiro, já ia só cortar o cordão, já ali já lavava o menino, já dava banho no menino para depois desocupar ela, e era rápido. Aí pronto, ela ficava ali quietinha, toda limpinha, já com roupa nova, e o bebezinho já estava ali. Era rede, né? Mas botava ali, ela tinha uma cama, que a cama da minha mãe era de couro de boi, o coisa em cima. Primeiramente era uma cama de madeira, com aquelas palhas de traseira de. O pessoal não fazia umas coisas assim para botar em sela de cavalo, não botava? Não era? Costurada assim, que era de umas palhas, né? Então o colchão da minha mãe, antes era. Mesmo assim era antes assim, mas quando botou o couro, sempre botava aquele colchão em cima do couro. E aí ela arrumava, botava lençol, arrumava e ali ela já era acostumada a estar em cima daquele negócio duro ali, daquela tempo, tipo uma esteira, mas não era. Tipo assim, mais uma cela de jumento. Era, mais aquela cela. Porque essas palhas eram embutidas. Era embutida e costurava isso. com um pano que parecia uma esteira, mas uma esteira alta, nem grossa. Era. Eu lembro Era daquilo ali que era o colchão. Era o colchão, rapaz. É. Então ali quando a gente ia, ela já estava toda arrumada, ela já limpa e o neném já estava ali. Todo de barrete, naquele tempo tava os barretinhos na cabeça, tava as luvinhas, os sapatinhos, aquela roupinha bem bonitinha, né? E já estava pronto. E a gente se admirava. Aí ela, a Madinha, vinha comigo, olha aqui, nós ficávamos tudo admirados de ver. Mamãe teve esse neném.
desse jeito. Ela era rápida, não reclamava não. Não chorava nem reclamava não. Ela sabia, quando começava, ela mandava chamar a madrinha. Não sei quanto teve o teu. O chorou, tu chorou. Ah, eu sofri, viu? Eu sofri. De 3 horas da manhã até meio-dia. Eu tô comparando assim porque mamãe nem tchuiu, né? Chamar É de como fulano. não existisse uma dor, né? Sei lá, a dor de hoje em dia e antigamente. Era uma pergunta, chega, a pergunta que eu queria ver. E a barriga era grande, era o quê? A barriga dela era assim, redonda. Fazia aquela barriga redonda, né? A barriga dela não era daquelas pontudas não, era daquelas barrigas redondas. Ninguém nunca sabia assim quantos meses estava, né? Só sabia que quando ela dizia assim, menino, vai lá em casa, chama a mamãe. Já sabia? Aí a gente ia. Normal, mentira. Normal, pra nós era normal, né? Não tinha nenhuma malícia de que era, assim, dizer assim, curiosidade. Nós não tínhamos de dela chamar. Agora eu tenho que registrar essa conversa, essa historinha. Como era o passarinho? Era que escondia? Era o nome? Era o Chico, que era o quem era Chico. Conte, tia, das agulhas das que escondia que nem mamãe. Aí o Chico era muito sabido, chamava Chico Coco, ele chamava Chico Coco. Chico Coco era uma pessoa, existia. Não sei se você, acho que você não se lembra não. Era daquele povo, era o marido de Bitu, Chico Coco. Lembro. Lembra? Pois é. E aí ele chamava Chico Coco e muito, ele repetia muitas vezes. Então ele era, aí mamãe costurava, ia remendar a roupa do papai, botava aquele bocado de roupa remendar, botava aquela linha, botava o didal, tesoura. Aí enquanto ela ia cuidar do almoço, o Chico ia lá futricar as coisas dela. Aí quando ela depois do almoço, ela gostava assim de tirar um soninho, se deitava ali, depois voltava para terminar de remendar a roupa. Quando ela voltava, meu Deus, eu deixei minha agulha aqui, deixei meu didal, e aonde é que está? Procurava, não achava. Disse, eu já sei, deve ter sido Chico que pegou. Chico, assim vinha ele por ele. Olha, eu deixei minha agulha aqui e meu didal, cadê? Você vai dar conta, eu tenho certeza que foi você que tirou. Aí ele saiu. Mamãe dizia assim, será que ele escondeu em algum lugar? Ele saiu aos pulos. Quando chegava na boca do pote, ele ficava, pousava ali na boca do pote, olhava para dentro do pote. Aí mamãe, será que ele botou dentro do pote? Quando colocava a mão não estava lá não? Ele era muito sábio. E da dedeira, lá em cima da casa. Mamãe contou. O Didal, né? Que vocês chamam É o Didal, Didal. Né? Didal. Didal é ele. Você nunca viu não? Já, de costurar para não furar lá o É, bico, né? ele é todo cheio de coisinha como furo que é para poder o fundo da agulha ficar naquele buraquinho. Ele pode ficar num, quando for da outra vez que a gente for costurar, pode ser no outro, mas ele tem uns buraquinhos. Ele fura, porque às vezes a gente só coisa só mais num Aí vai furando, né? e vai furando, porque ele já tem um jeitinho do fundo da agulha entrar. E se a gente ficar só num buraco, com o tempo o fundo da agulha fura mesmo. Olha aí. Tem que botar no dedo. Eu quero que conte dos passarinhos dela, que a gente tem que reviver ela. Mãe e vovô, porque essa história todo mundo tem que saber da graúninha e dos passarinhos que ela cria. Conte mais ou menos aquilo que foi ali. Sim, aí ela Continue. gostava muito de criar rolinha, cabeça vermelha, sabiá. Ela chamava a nega, sempre chamou nega, né? Que era a graúna, era nega. Sabiá-coca, era juriti, todos esses passarinhos assim mamãe criava, mas criava solto dentro de casa. A gente tava ali, mas ninguém pisava neles não, eles estavam com comida deles ali, ela fazia e eles ficavam. Isso era quando nós morávamos lá nos matos, no sítio. No sítio bem não, porque o sítio ficava longe da nossa casa onde nós morávamos. Não sei se vocês viram um pé de trapiá, que a nossa casa, que nós morávamos, era
bem pertinho do pé de trapiá. Quando nós morávamos lá nos matos, no terreno do homem, né? Só que ficava longe do sítio ali. A gente tinha que vir de lá, aí pra lá. Então, era ali que ela criou. Depois que a gente veio para essas outras casas, mas foi menos. Mas de lá era que ela criava muito. O que é que ela fazia com o gato e o passarinho? Aí ela pegava, a gente criava gato, né? E ela pegava os gatos e pegava na cara dele assim. Aí fazia assim, esfregava os passarinhos, a cara dele, uns passarinhos, ó, isso aqui é pra você não comer, ó. Se você comer, eu lhe mato. E batia nele, batia, né? Batia na cara dele, aí quando soltava o gato, olha. E o gato, ele era junto com os passarinhos. Quem disse que ele nem tinha coragem de olhar para os passarinhos? Medo da noite. E ali os bichos, eles iam, engraçado que era assim, os passarinhos, me lembro, ia para os matos, assim, para os matos, não longe, né? Saía de dentro de casa e ficava por lá, comendo algumas coisas, e quando era 6 horas os bichos não voltavam tudo para dentro de casa, não? Eu achava tão engraçado, era isso, como é que eles iam. Era dos matos, como estava acostumado a comer aquela comida, né? Eles voltavam para dentro de casa. Foi por muito tempo isso. Que é como se a vovó fosse a mãe, né? Era. Criou também, criou o louro, mas esse louro ela já criou, foi aqui. Não foi? Ah, não, lá só era esses passarinhos, nem era na gaiola, não. Era tudo solto. Agora aqui foi que ela criou aquele louro que durou, não sei se foi 45 anos, foi 35 anos. Desde quando eu me lembro que era criatura, o ratinho. É. Ele morreu de velho lá na gaiola. Ó. Morreu assim, pensa que ele estava vivo, mamãe falando com ele, o bichinho estava morto lá. Bem velho, foi tipo. Foi. Olha aí, já de tão velho. Era sabido, pedia café com leite. De manhãzinha, quando mamãe demorava, ele dizia, quer café com leite, esqueceu de mim? Mamãe dizia, não, Lô, não esqueci não, é porque eu até dormi demais e nem me lembrei que você... E ele ficava todo tempo dizendo que queria café com leite, queria café com leite. Olha aí. Mas ele tu comia mesmo, tio? Comia, meu filho, comia era muito café com leite, ele gostava de pão molhado, sabe? Então ela tinha vazia dele da água, tinha vazia de botar a comida dele. E ela todo dia fazia cedo. A primeira coisa que quem comia primeiro era ele, que ela botava. Então quando ela demorava, ele ficava reclamando, dizendo que queria café com leite. Aí ela dizia que eu esqueci de chamar Cazuza. Cazuza, eu esqueci de você, meu Deus. Peraí que eu vou já fazer. Aí ela ia fazer o café, fazia logo que a gente usava, era leite de cabra, né? Mas leite de cabra, ela fazia, molhava no pão e dava para ele. Sabia que eu soube o nome dele agora, tio? Tu não sabia? Essa Não? Não, Cazuza. É Cazuza, o nome dele era Cazuza. Tinha um casalzinho ou era só ele? Não, só era ele. Só era Só não tinha era um ele. casalzinho. Não, tinha não. Quem deu a ela, sabe? Quem deu a ela, meu filho, eu nem me lembro. Eu sei que esse bicho durou muito, muito tempo mesmo. Eu me lembro que eu viajava e o louro estava ali. Até que um dia minha mãe, que eu vinha aí, mamãe, ô minha filha, meu bichinho, eu pensava que ele estava vivo lá, quando eu fui ver ele era morto. Mas também ele era muito velho, ele durou demais. Esses passarinhos assim, louro, que dura muito, geralmente eles morrem assim mesmo. Ali eles estão, aquelas unhas dele, Fica ali, coisa né? ali, eles morrem ali mesmo, sabe? Aí fica tipo empalhado, né? É. Aí baixa a cabecinha ali, ó, e os pezinhos segura lá no pauzinho ali, ó. Ali ele morre. Mas ele morreu de febre. É, não foi de outra coisa, não foi de Viveu febre. muito. Viveu muito. Que essa, só da graúna, só pra fechar, só lembra que ela falava alguma coisa assim? Ela falava graúna, essa última, não sei se foi a última. Mas só que eu não me lembro bem que ela não gostava, ela cismava de mim, eu tinha muito medo dela, sabe? Ela dava uma volta assim,
E ela vinha pra cabeça da gente. E eu tinha muito medo dela, viu? Mas era inteligente, né? Era. Inteligente, né? Inteligente, fala. Sempre os passarinhos de mamãe, ela gostava de ensinar a palavra. Vale, fala. Olha, se tu visse esse coisa, esse Quem? quem, ele falava tão explicado que você pensava que era a gente que falava. Ele falava muito explicado, eu nunca pensei. É tanto que essa graúna da Vera fala muito explicado, ela chama Ricardo, Com dom, né? ela manda dar o cu, ela ela tem uma opção de coisa, Chama o Papangu, né? chama ele de Chama ele de papangu. Papangu. Bem explicado, você vê, ele é bem explicado, é como que seja uma pessoa. Isso que é mentira, Pois mas é. eu não sabia que a Graúna falava. Foi quando a mamãe falou, acho que alguém Isso. disse que a Graúna falava. Fala. Mas é verdade. Eu não vou mentir também, não. Entendeu? Foi igual a tia. Eu sei. Eu nunca ouvi ela falar, não. Mas a mamãe disse que tinha aí. Falava. Vai Fala a Bitaia do Ricardo, É, de de Vera aí Ricardo. que fala, todo mundo Pois é. sabe. A de Ricardo eu já vi. É. Eu não tenho lembrança dela, que eu lá e ela fala, não lembro Pois não. é. Mas que mamãe dizia, a senhora tá dizendo com É certeza. verdade. E tem dia que ela fala tanto, diz tanto, ele chama ele tanto de papangu, que você disse. Tia dele. Qual é que eu tenho? Eles ensinam muita coisa, Ensina. por isso que ela chama. Tem dia que ela chama, amanhece o dia, vai mandando dar o. Teu bom dia. Aí eu lembro de lá de eu chegar lá em vovó e dar um cheiro em vovó, abraçar, pedir pra ela fazer baião, cadê os pirão? E ela sentar lá na casinha, olha lá, com café, É, torrando café. torrando E eu sentado lá e ela, eu sentava, ficava lá com ela assim, ela sentava, não era nem, era um banquinho bem pequenininho assim. é, banquinho meio compridinho, né? Era. Ela tinha aquele azulzinho quadrado, Uhum. mas ela tinha um redondinho que ela levava pra lá e ficava. E eu ficava sentado só. Ela mexendo, né? Mexendo, aí deu uma girioba, É. depois era o café, parece que depois tava açúcar, Era, né? Eu lembro disso. tava muito açúcar, é bem, né? verdade. Quando já tava quase no ponto, É né? isso. Aí ali ela tinha que mexer muito, até ele ficar quase desgrudado da panela, para poder, assim que tirava, botava ali, ele logo já ia secando, né? Essa é a história de Majorlândia. Eu confirmo que o meu pai foi o segundo morador de Majorlândia. Então eu estou contando essa história por acompanhar a história do meu pai toda E da minha mãe. e da minha mãe. Então não tem como alguém dizer que é minha mentira. Porque no tempo eu era jovem, mas não esqueci. E hoje eu estou com 83 anos e posso afirmar que tudo isso é verdade. Espero que vocês tenham gostado, espero que ninguém vá criticar, achar que eu estou conversando demais, porque eu não estou. Estou só falando a pura verdade. E um beijo. Um beijo, um queijo.